Quem quiser continuar acompanhando o meu trabalho, por favor, siga aí o Periscope, @prof. Vivian Cristina. Hoje também é dia de estudar, é isso aí, Priscila. E nós vamos falar um pouquinho sobre mutação constitucional. Boa noite, Tiago. Eu estou me lembrando de você. Bruno, deve ser a sua transmissão aí. Sai e entra de novo, por favor, que eu acho que tá normal, não tá, pessoal? Bruno tá falando que tá faltando uma parte do rosto. Pessoal do NAT tá aí, professora Hilda. A Priscila colocou aí para vocês, Instagram e Periscope, @professora Vivian Cristina, prof. Vivian Cristina. E hoje a minha participação aqui é para a gente falar um pouquinho sobre mutação constitucional. É um daqueles temas que todo mundo pensa que sabe, né? Mas normalmente nós temos um conhecimento muito básico sobre a matéria que vem sendo insuficiente para provas. Então nós vamos falar mais um pouquinho, né, Tiago, sobre o tema da mutação constitucional. Só para vocês saberem o que nós vamos abordar. Conseguiu resolver aí, Bruno? Ótimo. Então, o que nós vamos falar sobre mutação? Sim, Tiago, temos aula amanhã na turma do TJ, estarei lá com vocês. Nós vamos falar de conceito de mutação constitucional, vamos falar de fatores que podem gerar mutação constitucional, vamos falar dos mecanismos de atuação da mutação constitucional e, por fim, dos limites dessa mutação, tá certo? Então, 4 aulas amanhã. Boa noite, Vanessa. Então, pessoal, vou pedir para vocês pararem um pouquinho as mensagens para a gente conseguir a transmissão tranquila, sem travar. Corações, vocês não precisam parar não, tá? Continuem aí com os corações para eu saber que está tudo ok. E nós vamos falar da mutação e ao final, se vocês tiverem alguma dúvida, eu respondo. Combinado? Então vamos começar? Eu usei aqui para montar essa nossa aulinha o livro do Daniel Sarmento, que está muito didático nessa parte da matéria. É a primeira aula, sim, começamos agora. E também o livro do Adila Mego Bulos, que é uma referência em mutação constitucional, junto com o texto do Adriano Santana, que tem uma monografia sobre mutação, né? O Gabriel está aí escrevendo o TCC dele sobre mutação. Então, são livros, né, que tem um bom capítulo sobre essa matéria, ou o livro todo trata desse tema. O que é a mutação constitucional? Boa noite, Alessandra. Tivemos aula ontem lá no Prolabore. Seja bem-vinda. Então, vamos começar pelo conceito de mutação constitucional. Quando nós falamos, cai em qualquer prova que caia direito constitucional, esse é um tema que pode aparecer, né? Inclusive questões abertas, nas questões discursivas, como, por exemplo, apareceu lá na prova de defensoria, agora na Bahia. Não é, Paty? A Paty, inclusive, me sugeriu esse tema e eu achei ótima ideia. Então, foi uma questão aberta na prova de defensoria. É um tema atual, relevante, está acontecendo a todo momento no nosso ordenamento, daí a importância de falarmos um pouquinho sobre essa mutação constitucional. Então, nós vamos começar pelo conceito de mutação. A mutação constitucional acontece quando nós temos um processo informal de alteração da Constituição. O que isso significa? Nós temos uma alteração do sentido, nós temos uma alteração da interpretação do texto, sem alterar o texto, né? Então, nós temos vários sinônimos, pode aparecer aí para vocês em questões, ao invés de mutação constitucional, processo informal de alteração da Constituição, né? Ou quando eles querem utilizar aí um termo mais bonito, né? Esse eu até descobri hoje, vicissitude constitucional tácita. Vicissitude constitucional tácita não é nada além de mutação constitucional, processo fático de alteração da Constituição, poder constituinte difuso. Essa expressão é até criticada, né? O Daniel Sarmento diz que não é
o ideal, pelo menos para nós aqui no Brasil, chamar a mutação de poder constituinte difuso, mas também pode aparecer assim. Então nós temos vários sinônimos e ainda temos lá dos norte-americanos, eles não têm um termo exato como nós usamos aqui mutação, mas eles falam de uma constituição viva, né? Para eles a living constitution. Então eles têm também essa ideia de mutação, mas sem esse termo técnico que nós utilizamos aqui no Brasil. O que pode gerar a mutação constitucional? Nós temos dois grandes fatores que geram mutação constitucional. Primeiro, a modificação de valores sociais e segundo, alterações fáticas. Então, nós podemos observar que sempre que acontece mutação é por um desses dois motivos. Não é? Nós já sabemos que o texto da Constituição ele não pode ser interpretado dissociado da realidade social. Então, deve haver uma coerência entre o texto e a sociedade que ele pretende regular, não é? Então, nós temos essas duas possibilidades. Então, vamos ver exemplos dessas duas situações. Primeiro, e aí eu vou usar um exemplo dos Estados Unidos, existe aqui no Brasil, vocês vão facilmente identificar, mas só para a gente saber ter aí um exemplo de um outro país, não é? Um exemplo de mutação constitucional decorrente da modificação de valores sociais. Nos Estados Unidos, nós temos na 14ª emenda a previsão do princípio da igualdade. E, inicialmente, esse princípio da igualdade, ele tinha uma interpretação mais restrita, porque apesar de constar o princípio da igualdade do texto constitucional, nós sabemos da história norte-americana que vigorava um regime de apartheid, não é? De segregação racial. E essa emenda tolerava esse regime de segregação racial. Com o passar do... Então percebam que nada mudou na Constituição, no texto da Constituição norte-americana. O princípio da igualdade é o mesmo. E o mesmo que convivia com a segregação racial, hoje é o que convive, né? Na verdade, essas ações tiveram fim em 2006, mas travou, voltou. Tá ok, pessoal? Me deem aí um retorno da transmissão, por favor. Voltou? Está normal? Vocês perderam alguma parte? Estou falando aqui da experiência dos norte-americanos, princípio da igualdade, né, lá na Constituição norte-americana, que antes convivia com o regime de segregação racial do apartheid e atualmente, né, nós temos uma preocupação diferente, que é de inclusão da população negra com as famosas ações afirmativas. Então, sem alterarmos o texto, hoje existe uma preocupação dos norte-americanos, não só com as ações afirmativas relacionadas à população negra, mas também com as políticas públicas para a promoção da igualdade de gênero ou para reforçar a igualdade dos homossexuais, não é? Então, o mesmo princípio da igualdade sendo aplicado com diversas interpretações a depender do contexto histórico. Então, houve uma mudança na mentalidade da sociedade. Se antes eles conseguiam aí conceber, né, que o princípio da igualdade pudesse conviver com o regime de segregação racial, com o passar do tempo, isso se torna incoerente e essa mesma igualdade é que vai justificar as famosas ações afirmativas que nós até trouxemos aqui para o nosso país. Então, esse primeiro exemplo é de mutação por modificação dos valores sociais. A outra hipótese, quando a mutação acontece por alterações fáticas, por mudanças da realidade fática. E aí o meu exemplo, nesse caso, vai ser aqui no Brasil. Um exemplo interessante que eu retirei do livro do Gilmar Mendes. Para mim aqui também não está travando. Tá ok. E aí, pessoal, tudo certo? Estão comigo? Boa noite, Max. Tá ótimo. Então, nosso primeiro exemplo lá dos norte-americanos, né? Mutação constitucional por modificação dos valores sociais.
Segunda possibilidade, por alteração fática, e nós vamos usar um exemplo aqui nosso, no Brasil. No Brasil, até a década de 70, não existia um problema muito sério com a inflação. A inflação não era tão elevada e entendia-se que, em respeito ao princípio da legalidade, as dívidas só poderiam ser objeto de correção monetária se houvesse autorização legal. Então, olha só, em respeito ao princípio da legalidade, só era possível correção monetária de uma dívida se houvesse autorização legal para isso. Já na década de 80, em que a inflação sobe, né, um pouco mais, começamos a ter um problema aí com a inflação, a jurisprudência se torna um pouco mais flexível, dizendo o seguinte: a correção monetária pode acontecer em alguns contratos, né? Quando nós tivermos aí, mesmo sem autorização legal, quando nós tivermos as chamadas dívidas de valor, vai ser possível a correção monetária. E, infelizmente, né, a partir da década de 80, quando nós temos aí a hiperinflação, o judiciário passa a admitir essa correção monetária, independentemente de qualquer previsão legal e para qualquer tipo de dívida. Então, o que nós verificamos? Uma alteração da realidade, né? Que foi o próprio surgimento e o agravamento do fenômeno da inflação. Isso gerou a mutação constitucional. E temos também exemplos em que os dois fatores aparecem juntos. Aqui no Brasil, podemos mencionar, é um exemplo recente da jurisprudência do Supremo, que é a relativização da coisa julgada nas ações de reconhecimento de paternidade, quando a decisão que transitou em julgado for anterior ao próprio exame de DNA, não é? Então, qual foi a alteração fática? O surgimento de um exame que traz uma certeza, né, que na época não existia, a possibilidade de um exame de DNA. Então, foi a alteração fática aliada a uma alteração de valores, que nós tivemos aí uma significativa importância, foi dada uma importância maior, uma relevância maior ao princípio da dignidade humana. Então, alteração fática, o surgimento de um exame mais moderno de DNA. Alteração de valores sociais, maior relevância dada ao princípio da dignidade humana. Combinando esses dois fatores, né, nós tivemos uma mutação constitucional e o Supremo admite aí a relativização da coisa julgada nessa situação. Não é desconsiderando a segurança jurídica, mas é pensando que existem outros valores a serem resguardados, como, por exemplo, a dignidade humana. E nós percebemos o seguinte: as experiências de mutação constitucional, elas não são idênticas em todos os países. Nós temos variáveis, nós temos algumas variáveis. Tá assistindo da delegacia, Tony? É isso aí. Nós temos algumas variáveis que vão influenciar nesse fenômeno de mutação constitucional. Que variáveis seriam essas? O que nós temos que analisar? Primeiro, a própria abertura do texto constitucional. Quando o texto constitucional ele apresenta uma maior plasticidade, né? Quando nós temos dispositivos que são mais abertos, é possível uma observação maior do fenômeno da mutação constitucional, né? Então, estamos analisando aí o próprio texto constitucional, se ele abre espaço para a mutação. Segunda variável, a idade da Constituição. Constituições mais antigas tendem a passar mais pelo fenômeno da mutação, não é? Porque não faz muito sentido essa mutação para uma Constituição nova, recente. É um fenômeno mais comum em Constituições mais antigas, até para que ela consiga acompanhar a evolução social, né? Então, é uma segunda variável. Essas variáveis, elas podem ser jurídicas, políticas, sociais. Então, é o que o Daniel Sarmento apresenta, tá? Como variáveis, de uma forma geral. Terceira variável, o grau de dinamismo da sociedade. Se são sociedades mais modernas, né, mais dinâmicas,
nós vamos perceber com mais clareza esse fenômeno da mutação constitucional. Basta pensarmos aqui no nosso caso a questão do reconhecimento de direitos por parte dos homossexuais. Era uma discussão que, há um tempo, na época da Constituição de 88, por exemplo, a Assembleia Constituinte chegou a levantar essa questão e foi expressamente rejeitada, não é? A possibilidade de se reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo. Mas vivemos em uma sociedade dinâmica, acompanhando a experiência de outros países, a sociedade brasileira acabou aceitando. É lógico que ainda temos uma resistência, né, por parte de algumas pessoas, mas de uma forma geral a sociedade brasileira foi absorvendo e aceitando esses valores, não é? Então, esse grau de dinamismo da sociedade também determina uma maior ou menor mutação constitucional. Outra variável, o grau de rigidez do nosso texto constitucional ou do texto constitucional. Quanto mais rígida a Constituição, maior probabilidade da ocorrência desse fenômeno de mutação constitucional. Não é? Quanto mais rígida a Constituição, quanto mais difícil o processo de alteração das normas. Obrigada, pessoal do Acre. Muito obrigada. Então, quanto mais difícil esse processo de alteração das normas, maior a probabilidade de acontecer esse fenômeno da mutação constitucional. Também a cultura jurídica do país vai influenciar. Porque se eu tenho uma cultura jurídica muito tradicional, formalista, isso vai acabar dificultando o fenômeno da mutação constitucional, não é? Então, uma cultura jurídica que seja menos formalista vai acabar contribuindo aí para que esse fenômeno aconteça. Como eu disse para vocês, o Daniel Sarmento ele faz uma crítica à expressão, à comparação, né, da mutação constitucional com poder constituinte difuso, porque ele entende que não é correto dizer que essa mutação se equipara à manifestação de um poder constituinte permanente, que seria conferir um poder muito grande ao poder judiciário, ao poder executivo, ao poder legislativo. Então, pelo menos aqui no nosso caso, em que não é tão difícil alterar a Constituição, né, não faria sentido para nós chamarmos a mutação de poder constituinte difuso, tá? Mas é uma expressão que vocês podem encontrar em provas. Como é que se manifesta essa mutação constitucional? Então, quais são os mecanismos que nós temos para mutação constitucional? O mais conhecido, pois é, pessoal, vamos manter aí a concentração, né? O mais conhecido, o mecanismo mais conhecido para nós aqui no Brasil é a mutação através da evolução jurisprudencial, né? Então, um papel importante aí por parte do Poder Judiciário. O que acontece? Nós temos uma decisão anterior e percebemos que, através da jurisprudência, ocorre uma alteração desses precedentes, né? Um sentido que era fixado anteriormente para o texto da Constituição vai ser alterado. Então, ocorre uma evolução jurisprudencial. Exemplos importantes, e vou falar daqui a pouquinho, Lívia, do ativismo judicial. A mutação constitucional, por evolução jurisprudencial, acaba sendo uma forma de ativismo judicial. Então, exemplos importantes que são bons para vocês mencionarem aí em provas aqui no Brasil. Mutação constitucional por evolução da nossa jurisprudência. 2 exemplos bons para vocês mencionarem. A questão da fidelidade partidária. Fidelidade partidária, por quê? Inicialmente, até cerca de 1997, nós tínhamos decisões do Supremo que concordavam com a ideia de que o mandato ele pertencia ao candidato e não ao partido. Entretanto, nós tivemos aí um fenômeno que ficou conhecido como troca-troca de partidos, né? Um excesso nesse fenômeno que estava gerando um esvaziamento dos partidos. Então, o que o Supremo fez? Ele mudou a sua jurisprudência. Ele passou a entender, acompanhando aí uma resolução do TSE,
que o mandato ele pertence ao partido, não é mais ao candidato, né? Estamos falando aqui de um sistema proporcional, né? Foi a tese fixada para o sistema proporcional. Se o mandato pertence ao partido e não ao candidato, se ele mudar de partido sem justa causa, ele pode perder o seu mandato, né? Então, essa questão da fidelidade partidária foi claramente uma mutação constitucional por evolução jurisprudencial. Outro exemplo muito importante, muito famoso, o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, a equiparação da união homoafetiva com a união estável. Como eu disse para vocês, já na discussão do texto constitucional, na Assembleia Constituinte, cogitaram essa possibilidade de reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo como família, e essa possibilidade foi expressamente rejeitada. Anos depois, né, mais de 20 anos depois, com a mudança dos valores sociais, a necessidade de inclusão dessas pessoas na sociedade, o que nós tivemos na jurisprudência do Supremo? O reconhecimento da união homoafetiva como uma entidade familiar, não é? A equiparação com a união estável e, consequentemente, de todos os direitos a ela inerentes, como a conversão em casamento, a possibilidade de adoção. Então, foi claramente uma mutação e, nesse caso, extremamente positiva, não é? Que refletia esses valores sociais. Infelizmente, nem sempre é assim. Nem sempre a mudança jurisprudencial ela representa uma autêntica mutação constitucional. Vejam aí o que nós estamos assistindo agora, por exemplo, com essa decisão do Supremo relativa à execução provisória da pena. Não dá para chamar de mutação constitucional uma interpretação que viola o texto literal da Constituição, não é? Então, sem entrar no mérito se é ou não é constitucional, o fato é que, tecnicamente, isso não pode ser reconhecido como mutação, porque nós temos uma previsão literal na Constituição que está sendo desconsiderada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso não seria um exemplo correto de mutação constitucional, né? Então, essa é a nossa possibilidade mais famosa, mas não é a única. Aqui no Brasil é a mais conhecida. E aí nós temos que ter, inclusive, um cuidado muito grande com essa mutação por evolução jurisprudencial. Primeiro, porque nós sabemos que os ministros do Supremo, eles não são eleitos, né? Então, faltaria aí a legitimidade que é conferida, por exemplo, aos nossos representantes no Poder Legislativo. Essa é uma das críticas. Acaba sendo uma forma que não é muito democrática de mutação constitucional, por faltar legitimidade a esses membros do Poder Judiciário. E segundo, que o Supremo é o guardião da Constituição, mas ele não pode ser o senhor da Constituição, não é? Ele não pode ter um poder tão grande que permita ao STF interpretar a Constituição como queira. Então, é muito criticada a famosa frase de um juiz da Suprema Corte norte-americana que dizia que a Constituição norte-americana é aquilo que a Suprema Corte diz que ela é. Então, repetirmos essa frase aqui para nós, né, em relação ao Supremo, seria totalmente contra o nosso regime democrático. Então, nós devemos evitar isso, né? Deve haver um respeito ao próprio texto constitucional e também a participação dos outros poderes. Como é que os outros poderes podem participar dessa mutação constitucional? Então, vamos pensar agora na segunda modalidade, no segundo mecanismo de mutação, que é por atuação legislativa. Na prova da Defensoria, inclusive, a pergunta pedia que o candidato falasse, não é, dessas formas de atuação. Então, além de falar da evolução jurisprudencial, que é a mais famosa, o candidato tinha que mencionar a atuação legislativa e a mutação por atos do governo, por atos da administração pública. Por atuação legislativa, qual o grande exemplo que nós temos aqui, que vocês podem colocar aí em provas que os doutrinadores mencionam? Envolve, né, a questão da igualdade racial.
Então, o Brasil, ele participou de uma conferência na África do Sul em 2001 e esse tema entra em pauta, especialmente depois dessa data, e vocês devem se lembrar da confusão que nós tivemos aqui, né, das divergências aí, foram posturas, foram medidas muito criticadas pela sociedade, as cotas nas universidades públicas, cotas para negros em universidades públicas. E um dos estados pioneiros foi o Rio de Janeiro, que criou aí uma legislação estadual, assim como fez a Bahia, instituindo essas cotas para negros em universidades públicas. Então, o debate já tinha sido feito no âmbito do executivo, porque os nossos programas nacionais de direitos humanos, desde 96, eles já trazem aí essa previsão de ações afirmativas. Mas elas começam de fato a acontecer a partir dessa legislação do Rio de Janeiro, da Bahia, com essa política de cotas nas universidades. E posteriormente vem uma lei federal, que é a lei que institui o ProUni. Vou pegar aqui para vocês, quem quiser anotar. O número da lei é 11.096 de 2005. Então, esse é um ótimo exemplo, Lei 11.096 de 2005, a lei que instituiu o ProUni. Essa lei prevê a reserva de vagas, né, as cotas para negros e indígenas em universidades. Então, não é que o debate não tenha sido feito no âmbito do executivo ou do judiciário, porque o próprio Supremo ele criou cotas. Eu achei isso interessante, né? Quando o Brasil volta dessa conferência na África do Sul, uma das primeiras medidas é tomada pelo Supremo. Ele adota aí nas suas contratações terceirizadas de serviços de jornalismo, ele institui as cotas para negros. Mas o grande protagonista nessa questão foi o Poder Legislativo, não é? Porque foi através dessa lei que instituiu o ProUni que nós tivemos a previsão das cotas. Posteriormente, o Supremo analisou a constitucionalidade da lei e confirmou a constitucionalidade. E quem quiser um exemplo mais recente pode mencionar também o próprio Estatuto da Igualdade Racial, que prevê essas ações afirmativas em vários setores, inclusive na educação. O Estatuto da Igualdade Racial é a Lei 12.258 de 2010. Lei 12.258 de 2010. Então, são dois exemplos, duas leis que nos provam que o legislativo também pode participar, não é, desse fenômeno de mutação constitucional. E o executivo? Como é que o executivo participa da mutação constitucional? Então, nós temos aí atos do governo, atos da administração que geram a mutação constitucional. E aqui um exemplo que vem aparecendo com frequência em provas, é um tema de importância crescente em provas, principalmente para Defensoria, Ministério Público Federal, eles gostam muito do tema, que é das comunidades quilombolas. Então, o nosso exemplo para o Poder Executivo envolve o artigo 68 do ADCT, que menciona que essas comunidades remanescentes de quilombola, elas teriam um direito definitivo, né, o direito de propriedade das terras por elas ocupadas. Entretanto, nós não tínhamos um conceito muito claro acerca do que seria essa comunidade quilombola. Então, um grupo defendia aí, tinha uma posição mais restritiva, né, entendia que quilombolas deveriam ser apenas as comunidades de descendentes de escravos fugidos. Por outro lado, nós tínhamos movimentos negros e antropólogos defendendo um conceito mais amplo, mais flexível, para conseguirmos aí beneficiar um número maior de comunidades que, apesar de não serem descendentes de escravos fugidos, também ocupavam essas terras e tinham um vínculo muito forte com essas terras. Então, o que nós tivemos? Um decreto que não vai mudar o conceito de quilombo, mas traz um conceito de quilombo que vai justamente favorecer esse número maior de pessoas por ser um conceito mais abrangente, mais generoso, que além desses descendentes de escravos fugidos, vai proteger também comunidades que sejam
comunidades negras que tenham uma tradição cultural, que tenham esse vínculo mais forte aí com a terra, isso justificaria o direito de propriedade. Então, o número do decreto, para vocês anotarem aí, é o decreto 4887 e de 2003, que é um decreto que vem disciplinar essa questão de reconhecimento, de demarcação, de propriedade dessas terras, né, ocupadas por comunidades quilombolas. Então, houve uma ampliação do conceito aí de quilombolas, o que foi extremamente benéfico e melhor, que combina com os nossos valores constitucionais, porque a Constituição, em vários momentos, ela vem justamente defender a proteção à diversidade cultural, né? Então, é uma mutação constitucional que está plenamente de acordo com os nossos valores constitucionais, e é assim que deve ser, né? Então, além da mutação constitucional pelos 3 poderes, ainda é possível a mutação constitucional através de costumes. Existiria um costume constitucional e através desse costume nós poderíamos ter uma mutação constitucional. Antes de falarmos de um caso concreto, antes de exemplificar, vamos definir aqui o que são costumes. Nós não temos um processo formal para o surgimento de um costume, mas nós temos que observar a presença de 2 elementos muito importantes. Eu preciso de um elemento objetivo e de um elemento subjetivo. O que é o elemento objetivo? É uma prática reiterada, uniforme, constante. Eu tenho que observar um procedimento reiterado, uniforme, constante. E o elemento subjetivo é que esse procedimento ele seja realmente aceito pela sociedade, incorporado pela sociedade e que as pessoas entendam que essa prática é correta e é obrigatória. Então, eu consigo vislumbrar um costume quando eu tenho esses 2 elementos. Eu consigo enxergar um procedimento uniforme, constante, que as pessoas entendem e que concordam que é obrigatório e que é correto, né? Que aquela prática, aquele procedimento é correto. O Supremo reconhece costumes constitucionais? Sim. Nós tivemos um reconhecimento expresso, anotei aqui para vocês, na ADI 644, o Supremo reconheceu que existem sim costumes constitucionais no Brasil e um ótimo exemplo seria a substituição do chefe do executivo pelo seu vice, sem ser necessário um período mínimo de tempo. A substituição é automática. E se procurarmos na Constituição, nós não vamos encontrar isso no texto. Então, por que acontece essa substituição automática? Por um costume constitucional. Então, tudo bem, aceitamos a existência de um costume constitucional. Esse costume pode gerar mutação constitucional? Sim. Entretanto, para que essa mutação seja válida, é claro que o costume não pode contrariar o texto da Constituição, não é? É a mesma ideia que nós temos para a lei. A gente não fala que o costume deve ser praeter legem ou secundum legem. Aqui também nós temos que pensar nisso, né? O costume ele tem que ser praeter constitutionem ou secundum constitutionem, nunca contra constitutionem. Isso seria obviamente inconstitucional, nós não toleramos, né, no nosso Estado democrático. Então, que exemplo que nós temos de uma mutação por costume? E aí no final vocês vão me dizer se acham que ela é ou não constitucional. E é um exemplo muito famoso. Antes da emenda 32 de 2001, nós tínhamos a reedição ilimitada de medidas provisórias. O texto constitucional era silente. Isso para alguns significava a rejeição, né, de que não seria então possível a reedição, mas para outros o silêncio não significava proibição. Então, na prática, acontecia a reedição de medidas provisórias. Gente, nós já tivemos medidas provisórias que foram reeditadas mais de 100 vezes sob a chancela do Supremo. Felizmente, veio a emenda 32 em 2001 e acaba com o problema, não é? Porque limita essa reedição das medidas provisórias. O que vocês acham?
esse costume, essa mutação por costume é constitucional? Vocês acham que era essa a intenção de uma medida provisória? Ser reeditada sem qualquer limite? O que vocês pensam sobre isso? É constitucional esse costume? Posso entender como uma mutação por costumes constitucional? Vocês ainda estão aí, gente? Tô vendo os corações, mas ninguém me responde. E aí, o que vocês acham? Seria constitucional essa mutação, essa reedição de medidas provisórias sem qualquer limite? Vocês acham que isso está de acordo com o Instituto da Medida Provisória? Ou é melhor agora o que nós temos, né? Uma limitação, ela pode ser reeditada uma única vez. O que vocês acham? Essa limitação era constitucional? Vocês estão com medo de responder, é isso? Então aqui nós não tivemos uma manifestação do Supremo, né, posteriormente, porque perdeu o objeto. A própria Constituição, ela já prevê aí a validade, aliás, uma única vez não, né, não se admite a reeleição, nós já temos a validade, a prorrogação da medida provisória, mas essa possibilidade de reeditar até 100 vezes uma medida provisória era claramente inconstitucional, segundo a maioria dos autores, porque violava a intenção do próprio Instituto, que era de regular aí situações urgentes, né, de caráter relevante e urgente. Então não faria sentido essa reedição sem qualquer limite. Mas é um exemplo de mutação por costume aqui no Brasil, já que não havia a previsão constitucional. Então, vimos 4 mecanismos de atuação aí da mutação constitucional: a evolução jurisprudencial, a atuação legislativa, os atos da administração pública, do governo e também por costumes. Para fecharmos aqui a nossa live, quais seriam os limites de uma mutação constitucional? Sim, porque ela precisa ter limites, não é? Então, o primeiro limite, muito claro, seria o próprio texto constitucional, e é um limite intransponível, não é? Porque a mutação, ela só pode acontecer quando existe espaço para essa mutação. Como eu disse para vocês, tem que ser um texto aberto, que permita essa evolução na interpretação. Então, não é possível uma mutação que contrarie frontalmente o texto da Constituição. Então, nosso primeiro limite é o próprio texto constitucional. Segundo limite, essa mutação tem que respeitar o sistema constitucional, os valores constitucionais como um todo. Isso inclui o respeito às cláusulas pétreas, né? Então, é claro que uma mutação constitucional, ela deve respeito às cláusulas pétreas. Entretanto, olha que interessante, as próprias cláusulas pétreas podem ser objeto de mutação constitucional. Como assim? Cláusula de separação de poderes. Artigo 2º, nós sabemos que é uma cláusula pétrea.